Idosos em Bauru com 60 anos já podem andar de ônibus de graça, mas o benefício está atrelado à renda. Antes válido apenas para maiores de 65 anos, o passe livre já faz a diferença na vida da dona Irene. Na entrevista do dia, a professora da Unesp em Marília, Maria Cândida Delmasso, analisa a contribuição desse tipo de benefício para a qualidade de vida na terceira idade. Boa noite. Nesta semana foram entregues em Bauru os primeiros cartões que garantem aos idosos com mais de 60 anos a circulação em ônibus municipais sem o pagamento da tarifa. O benefício vai custar cerca de R$2 milhões ao ano para o município. Para a dona Irene, que você vai conhecer agora, o passe livre já fez toda a diferença. Na cerimônia de entrega dos primeiros cartões, lá estava a dona Irene. Aos 61 anos, a aposentada foi uma das primeiras contempladas com um novo benefício em Bauru, após mudança feita na legislação municipal. Com a nova lei, os bauruenses de baixa renda entre 60 e 64 anos de idade ganharam o direito de circular pela cidade sem pagar a passagem de ônibus. O benefício, no entanto, é limitado a 30 viagens por mês. Apesar do limite, a alteração na lei vai significar um refresco no orçamento doméstico da dona Irene. Ela mora sozinha na Vila Industrial e depende do transporte público para fazer todas as atividades do dia a dia. Eu uso vários, porque aqui no bairro não tem nada. Você vai no mercado, você tem que ir de ônibus. Você vai numa farmácia, você tem que ir de ônibus. Você vai pagar uma conta, você tem que ir de ônibus. Você vai no banco, você tem que ir de ônibus. Então, tudo que eu vou fazer, eu dependo do ônibus. A aposentada recebe um salário mínimo, mas parte da renda já é comprometida com o empréstimo consignado. Por isso, no fim do mês, sobram apenas R$ 700 para ela pagar as outras contas. Quando a situação aperta, a solução é recorrer à neta. Foi o que aconteceu no dia em que iria receber o cartão na prefeitura. Quando a gente aposenta, aposentadoria não dá para nada. Trabalhar mais também a gente já não aguenta mais. Então, qualquer ajuda que vier é bem-vinda. Sem o novo benefício, dona Irene vinha adiando um agendamento médico na unidade de saúde da Vila Independência. Ela precisava pegar 2 ônibus para percorrer uma distância de pouco menos de 4 quilômetros. Essa consulta que eu vou marcar hoje já era para ter marcado. Mas pegar 4 ônibus não tinha dinheiro. E pegar moto também não tinha dinheiro. Eu falei, então, vamos aguardar que tiver dinheiro, eu vou. Agora, com o novo passe na mão, a situação começa a mudar. Nós acompanhamos o trajeto da aposentada até o posto de saúde para marcar a consulta. Após esperar meia hora pelo primeiro ônibus em um ponto bem em frente de onde mora, dona Irene chegou ao destino em apenas 15 minutos. De acordo com o prefeito Clodoaldo Gazeta, que fez a entrega dos primeiros cartões, a mudança nos critérios de idade para o uso gratuito do transporte coletivo vai consumir R$2 milhões por ano do orçamento municipal. Um valor, segundo ele, que está dentro das possibilidades financeiras do Poder Executivo. Conversamos com a Câmara de Vereadores, verificamos o impacto financeiro que isso causaria no município, conseguimos equacionar a questão financeira para poder cobrir os custos com esse benefício, fizemos o levantamento da faixa etária e estabelecemos esse primeiro benefício para aqueles que ganham até 2 salários mínimos, né? Então, por isso que nós conseguimos no dia de hoje já fazer a entrega dos primeiros 20 cartões e também as mais de 500 pessoas que já acessaram o sistema devem receber automaticamente o cartão nas próximas horas ou nos próximos dias. É só entrar em contato com a Transurb e ir lá buscar o seu cartão. Para ter acesso ao benefício, o idoso deve preencher um cadastro na Central de Atendimento ao Usuário da Prefeitura, que fica na quadra 1 da Praça das Cerejeiras. O prazo para receber o cartão é de 15 dias. Apesar do friozinho, hoje as temperaturas já ficaram mais altas que ontem. Um alívio para todo mundo que sofre no inverno. Vamos ver como fica o tempo nos próximos dias.
A previsão é de sol entre nuvens em praticamente todo o estado nesta sexta-feira. Pode chover fraco apenas na região leste. As temperaturas continuam a subir lentamente. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 39%. Os ventos sopram fracos a 5 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 9 e 25 graus. Para amanhã a mínima prevista é de 12 e a máxima de 27 graus. Depois do intervalo, a professora da Unesp, Maria Cândida Delmasso, comenta a extensão da gratuidade concedida aos idosos em Bauru e fala da necessidade de se rever as políticas públicas voltadas para essa população. Voltamos já já. A gente volta a falar sobre a extensão da gratuidade do passe para idosos com 60 anos em Bauru. Nós conversamos com a professora da Unesp em Marília, Maria Cândida Delmasso, que pesquisa políticas públicas para essa população. Ela participou também da redação da segunda edição do Guia Prático de Direitos da Pessoa Idosa, como representante da Unesp. Para a professora, a mudança na lei em Bauru é um avanço. Essa é uma questão que deve ser gerida localmente, né, pela gestão pública, mas, segundo o Estatuto do Idoso, ele aponta que a gratuidade municipal ela deve ser oferecida a todas as pessoas com mais de 65 anos. Alguns locais podem oferecer isso com as pessoas com mais de 60 anos, cabendo isso a uma legislação local. Eu considero que, se eles estão diminuindo a faixa etária, o Estatuto fala 65 anos, e o município está abaixando para 60, é importante que ele coloque alguma condição para isso, ou seja, atrelada à questão da faixa salarial dessa pessoa idosa. O que o Estatuto da Pessoa Idosa pontua é a isenção ou atrela à questão do salário quando o transporte é o transporte interestadual, que também é uma possibilidade para a pessoa idosa. Claro que isso também, embora a pessoa tenha gratuidade, mas existe uma reserva de espaço para que ela possa utilizar o transporte. O Estatuto pontua 2 vagas por carro, por ônibus ou por outro meio de transporte para pessoas com mais de 65 anos e a vaga gratuita. No caso do número de idosos excederem essas 2 vagas, nesse transporte interestadual, ele compra a passagem com 50% de desconto. Então, são gestões locais que devem pensar essa questão da gratuidade. Mas eu creio, sim, que é um avanço para a cidade. Muitas pessoas idosas farão uso do transporte coletivo para acesso a diferentes equipamentos da comunidade. Cultura, lazer, assistência social, saúde, a parte educacional, possibilitando que ele se integre socialmente. Então, eu acredito, sim, que é válido se considerar esse aspecto, mesmo atrelado à questão salarial, porque é uma política pública municipal. Favorece de um lado, com algumas restrições de outro. O Guia Prático de Direitos da Pessoa Idosa teve a sua primeira versão realizada pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, e na segunda edição eles nos convidaram, a Unesp, para que participasse da redação desse material e nós atualizássemos em todas as áreas e trazendo para isso a questão educacional. A Unesp ela tem uma característica muito interessante na implantação da Universidade Aberta Terceira Idade. É um projeto que conta hoje com mais de 5.000 alunos regularmente matriculados em diferentes unidades universitárias da Unesp, distribuídas no estado de São Paulo. Na cidade de Bauru, existe o núcleo local da UNAT, que agrega a atividade das 3 faculdades, mas a sua coordenação está ligada à FAAC, a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação.
possibilitando às pessoas idosas que participem de atividades acadêmicas, de integração social, focando a questão intergeracional, o convívio dos alunos de graduação, de pós-graduação com as pessoas idosas. Pensando, então, nesse forte eixo educacional que a UNAT possibilita no contexto acadêmico, o Ministério Público nos procurou para que juntos organizássemos esse material. O guia foi elaborado, ele está disponível na página da Unesp, no www.unesp.br, na aba esquerda Terceira Idade, e ele pode ser feito download gratuito para todas as pessoas. Nós já tivemos alguns contatos para pensarmos numa outra edição com essas legislações atualizadas. Uma delas é de 12 de julho de 2017, que altera o atendimento às pessoas idosas, dando prioridade aos idosos com mais de 80 anos. Claro, exceto as situações de emergência. Então, se a pessoa idosa está na fila do banco, chega uma pessoa idosa com mais de 80 anos, ela tem prioridade aos outros idosos com mais de 60 ou 65 anos. O país, de modo geral, ele precisa começar a olhar essa pessoa que está envelhecendo de uma outra forma, como uma pessoa que ainda é produtiva, que ainda tem o que contribuir, deixando de lado aquela visão equivocada que muitas vezes a pessoa aposenta e ela se isola da vida. Existem algumas definições dentro da área de envelhecimento humano que liga isso à senescência e à senilidade, né? Ou seja, o idoso que está lá esperando a morte chegar, entre aspas, que é um número cada vez menor, ele está ligado à questão da senilidade. O idoso senescente é aquele idoso que é uma pessoa extremamente ativa, participa de atividades culturais, tem autonomia no ir e vir, dirige, participa de diferentes grupos sociais. Então, eu creio que com esse novo olhar para a pessoa idosa, com esse olhar de que cada vez mais a nossa taxa de longevidade vai aumentar, precisamos repensar políticas públicas para que as pessoas idosas não se sintam excluídas do meio social. É isso por hoje. Se você quiser rever o conteúdo desta e de outras edições, acesse o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Até amanhã. Tchau!